Bom, pessoal, vamos então entrando na articulação do joelho. Nós vamos aqui mais uns 45 minutos para falar sobre joelho. A gente vai abordar da mesma forma. Temos algumas informações muito interessantes. O que a gente precisa saber do joelho, né? A gente precisa entender aqui que ela é uma articulação já bem diferente do quadril. A gente já começa a perceber que ela não tem a mesma congruência. Então, quando você olha, se tiver alguma coisa, se alguém não estiver escutando, se o som não estiver legal, me avisem, tá? Se a gente consegue perceber que não temos agora no joelho a mesma congruência. Então, ela é uma articulação muito menos estável do que a articulação do quadril, embora receba também uma grande demanda de carga. Então, nós vamos agora, quando no quadril nós tínhamos o acetábulo e o fêmur na região proximal, agora nós temos o fêmur na região distal relacionado com a tíbia e a patela. Então, basicamente, quais são as articulações do joelho? As articulações do joelho são formadas, primeiro, articulação fêmur-tíbia, ou tíbio-femoral. Essa articulação ela é formada pela extremidade proximal da tíbia e a extremidade distal do fêmur e a articulação fêmuro-patelar. Então, talvez algumas pessoas não saibam, mas são apenas essas duas articulações que compõem a articulação do joelho. A gente olha nessa outra imagem de uma forma mais clara. Então, a patela vai se relacionar apenas com o fêmur, tem uma anatomia toda propícia para ela, uma biomecânica toda voltada com ela, e o fêmur se relaciona com a tíbia através dos seus côndilos. Então, que tipos de movimento eu posso ter com a articulação do joelho? Eu posso ter os movimentos de flexão e extensão. Então, aqui eu tenho um movimento em cadeia aberta, onde a tíbia gira em relação ao fêmur. A gente não vai falar sobre a artrocinemática agora, a gente vai falar mais da osteocinemática, isso vai ficar para uma outra aula. Então, eu consigo ter de extensão aí em torno de 5 a 10 graus e de flexão em torno de 140 graus. Não é? Então, eu tenho aqui a cadeia fechada, onde a tíbia desliza sobre um fêmur fixo. Já em cadeia aberta naquela figura. Mas em cadeia fechada, por exemplo, como num agachamento, eu tenho agora uma tíbia fixa e um fêmur que desliza e rola sobre essa tíbia. Então, as extensões, observe que continuam as mesmas. Claro que ações musculares aqui vão agir de formas diferentes, mas é importante que você saiba que a articulação do joelho faz flexão, extensão, ou com o fêmur em relação com a tíbia fixa, ou com o fêmur fixo e a tíbia solta. Bom, também um outro jogo de movimento que o joelho realiza são as suas rotações. Essas rotações só são possíveis se o joelho estiver flexionado. Bom, deixa eu só adicionar aqui o pessoal. Isso. Essas flexões só são possíveis se o joelho estiver flexionado. Pois, com o joelho estendido, eu não consigo realizar rotações do joelho. Por quê? Porque os ligamentos e as estruturas passivas não permitem essa rotação. Bom, então, aqui a gente observa nessa figura que o joelho está flexionado a 90 graus. Tudo bem, Alan? Conseguiu entrar? Beleza? Deu tudo certo, Alan? Beleza? Acho que o teu microfone está desligado. Agora deu certo. Beleza, Alan. Então, vamos lá. Tocamos ficha, então. Valeu. Okay? Valeu. Obrigado. Qualquer dúvida, avisem, hein, pessoal. Qualquer probleminha aí, dá um toque. Então, vamos lá. Nós estamos nas rotações do joelho. Então, para fazer uma rotação do joelho, eu preciso estar com o joelho flexionado. Se eu tiver com o joelho estendido, não há rotação do joelho. Então, aquela rotação que você faz com o joelho estendido,
que você faz com o joelho estendido é rotação do quadril, não é rotação do joelho. A gente observa nessa figura. Então, aqui nós temos uma rotação medial e uma rotação lateral. Uma rotação interna e uma rotação externa. A gente percebe a flexão do joelho. Então, aqui para vocês observarem o movimento de rotação do joelho. Aqui foi feito um desenho em torno da patela e o tendão do ligamento patelar. Ok? Bom, isso é importante por quê, né? Opa, aqui. Porque os movimentos do joelho, eles não acontecem apenas num plano. Quando estamos em movimento, por exemplo, em cadeia fechada, como nessa figura, nós temos aqui rotações, flexões e extensões acontecendo ao mesmo tempo. A gente consegue ver aqui nessa imagem mais ampliada como essas rotações podem acontecer, principalmente quando há flexões. Então, aqui a gente observa os ligamentos, que nós vamos falar daqui a pouquinho, os ligamentos cruzados. Esse aqui é o LCA. Quando eu tenho uma rotação excessiva, eu posso romper o meu LCA. Então, já dando uma dica para vocês aqui, que os movimentos de rotações também são bem lesivos para os ligamentos, pois quanto maior a extensão, mais tensão nos ligamentos. Então, quanto mais tensão eu tenho nos ligamentos, mais chances eu tenho de rompê-los. Aqui, falando ainda do joelho com mais clareza, a gente consegue observar que, como nós citamos na aula de quadril, o joelho ele é uma articulação dependente. Ele é uma articulação dependente do quadril e do pé. Pois, quando eu vou realizar qualquer movimento do joelho, eu preciso ter as amplitudes adequadas do tornozelo e do pé, as amplitudes adequadas do quadril, para que eu consiga ter a descarga adequada no joelho. Quando o quadril perde em amplitude, ou ele está com uma biomecânica alterada, eu vou sobrecarregar meus joelhos. Isso também acontece com o tornozelo, porque tudo isso altera o meu alinhamento. Você precisa deixar claro, precisa ficar claro para você que uma carga, ela não desaparece. A carga, ela vai para algum lugar. Então, você pode usar isso a teu favor e você não pode deixar isso ir contra você. Então, quando o cliente ele começa a jogar carga muito numa articulação, é porque está tendo desequilíbrio em uma outra estrutura. E aí ele está demandando a carga para aquele ponto. E aquele ponto tende a sofrer com mais lesões. Então, quando eu observo aqui o agachamento, eu percebo que ele é totalmente dependente de uma, como o Danilo perguntou agora, totalmente dependente da flexão do quadril, da flexão do tornozelo e também vai depender da dorsiflexão do tornozelo e também vai influenciar na flexão do meu joelho. Então, observa que se esse quadril não tem a mobilidade adequada, esse joelho já vai se projetar uma condição diferente. Se esse pé não tem a dorse adequada ou o pé está em pronação ou supinação, esse joelho já vai se apresentar de uma forma diferente. E aí a carga vai ser demandada para uma região que não deveria, e aí pode sim lesionar as estruturas passivas. Bom, a gente precisa deixar claro alguns termos para vocês. Primeiro, o que é um valgo estático, né? Antigamente se fazia muito essa avaliação do valgo, né? Botava o cara em pé, fazia avaliação postural. Hoje, quase nada, porque isso não diz se o cara vai ter lesão no joelho ou não, isso a gente vai falar no curso presencial. Mas o que é um valgo estático? Para a gente entender o que é o valgo, né? A gente sabe que o fêmur ele possui uma angulação aqui. Se ele fosse retinho, ele é aproximadamente de 15 a 20 graus mais para a lateral. Então, como a tíbia ela é verticalizada, se a tíbia é vertical e o fêmur precisou se adaptar a essa condição, para que ele possa se adaptar a esse côndilo medial aqui, ele é mais comprido e maior também, e houve uma inclinação aqui. Então, a natureza criou uma inclinação para que pudesse
botar essa articulação mais lateral. E isso me diz o quê? Que isso já é um valgo fisiológico. Então, o que é o valgo estático? O que é esse ângulo Q famoso? O ângulo Q, gente, não é uma patologia. Esse ângulo Q normal aqui, em homens, ele vai em torno de 10 a 15 graus. Em mulheres, ele vai em torno de 10 a 20. Isso é uma relação entre a espinha ilíaca anterosuperior e a patela. E eu posso fazer o alinhamento aqui, ó, estrutural, onde eu traço uma linha reta entre a patela e a tuberosidade anterior da tíbia. E aí eu consigo ter um ângulo. Bom, isso é fisiológico. Qualquer alteração aí, por exemplo, se eu tivesse se eu tiver essa linha de ângulo Q aqui a 180 graus, ou seja, 0 graus aqui, eu tenho um varo de joelho. Qualquer coisa que passe aqui, posição somatória, que vai dar em torno de aproximadamente 170 graus. Abaixo de 170 graus, eu já tenho um joelho valgo. Então, aqui, para vocês entenderem o que é um joelho valgo, quando se faz avaliação postural, a gente percebe que há uma aproximação dos joelhos e um afastamento dos tornozelos. Tem que ficar claro uma coisa: rotação é uma coisa, o que levou ao valgo, a gente não está discutindo. O que a gente está discutindo aqui é joelho valgo, joelhos mais próximos, maléolos mais afastados, ok? Então, isso caracteriza um joelho valgo. Bom, aqui para evidenciar, vocês lembram que lá no quadril a gente conversou sobre isso, para encontrar o ponto de contato aqui? Então, aqui é uma coxa vara. Nota que ela está com 115 graus, está abaixo dos 125, lembra? Essa coxa vara levou o joelho valgo, olha só que interessante. Então, esse joelho valgo aqui ele é em decorrência dessa coxa vara. Pode existir vários motivos para isso. Pode ser em decorrência do pé, etc. Mas o que aproximou os joelhos e afastou os pés aqui é essa coxa vara. Qual é a grande dificuldade disso? Qual é o grande problema? Você vai ter uma sobrecarga muito grande aqui no maléolo lateral, nos côndilos laterais, e vai ter um estiramento do ligamento cruzado, do ligamento colateral medial aqui. Isso vai sobrecarregar essa região. Note que a força vai ser muito mais lateral e aqui o estiramento é muito maior. Esse varo, agora a gente estava falando sobre o valgo estático. O varo estático, ele é o contrário. O varo estático é a aproximação dos tornozelos e o afastamento dos joelhos. Ok? Aqui também não estamos discutindo se está rodado, se não está rodado, se está estendido. O fato é, varo é joelhos afastados, tornozelos próximos. Aqui a gente consegue observar numa imagem de raio-x, onde a gente consegue ver a diferença da linha de ação. Então, aqui a linha da gravidade, a força da gravidade, sobrecarrega os côndilos mediais. Então, isso é muito comum com o tempo, muito comum em idosos, começa a ter muita artrose nessa região aqui. E também, a gente vai falar nas próximas aulas, não na de hoje, sobre o varo e o valgo dinâmico. Então, existe um momento na corrida e na marcha que nós realizamos o varo dinâmico. Então, isso também é responsável pelas lesões dos meniscos mediais, também é responsável pelas artroses precoces nessa região. Bom, aqui para vocês entenderem um pouquinho, quando eu tenho varo 180 ou mais do que isso, eu tenho agora o contrário do valgo, eu tenho uma pressão maior nos côndilos mediais. Bom, então aqui na imagem de raio-x fica bem claro o desgaste da articulação aqui e, claro, a correção para isso ela é cirúrgica. Bom, então isso gerou, a gente precisa entender que essa relação entre pé, joelho e quadril precisa existir um alinhamento. Esse alinhamento a gente já discutiu. Aqui nós estamos falando de um alinhamento dinâmico. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ou o paciente, ou o aluno, ele estaticamente ele apresenta uma alteração biomecânica, mas dinamicamente não. Então a gente precisa observar dinamicamente, porque precisa levar em consideração tudo que envolve o movimento, porque é durante o movimento que ele lesiona. Durante
estaticamente ele não lesiona, mas ele lesiona durante o movimento. Então, se nós, aqui, só lembrando vocês, se eu for olhar por aquele ponto, por aquela a metragem do valgo e do var, eu tenho aqui o fisiológico, estou conseguindo perceber? Ó, tem uma angulação aqui em torno de 10 a 15 graus, ou isso me dá um valgo fisiológico, ela está em movimento. Já aqui eu consigo perceber que esse ângulo aumentou bastante agora, então eu tenho aqui um ângulo muito grande, dinamicamente falando. A gente não está falando sobre os motivos que gerou isso. Então, eu preciso cuidar, sim, dessa biomecânica. Existe uma discussão muito grande hoje se o valgo ele é causa ou consequência dos problemas de joelho, quadril e tornozelo, mas o fato é que o valgo excessivo ele é um problema. Bom, então aqui, quando eu coloco carga, esse valgo acentua. A gente consegue, nós trabalhamos com musculação, precisamos entender como essa carga influencia e corrigir os músculos ou tentar recuperar esse alinhamento, essa biomecânica adequada. Principalmente adequando a carga, colocando dentro do posicionamento e educando o cliente a fazer de forma correta. Bom, para falar ainda um pouquinho mais profundamente sobre a articulação do joelho, a gente já falou que, diferente da articulação do quadril que é encaixada, a articulação do joelho ela não é nada encaixada, ela é muito incongruente. Nós temos aqui a articulação fêmuro-patelar e aqui a articulação tíbio-femoral ou fêmuro-tibial. Então, nós percebemos que o contato exige bastante cartilagem. Aqui a gente tem muita cartilagem entre a patela e os côndilos femorais. Tem um espaço para a passagem da patela. Quando eu olho o joelho aqui, nessa estrutura, a gente está falando dos elementos passivos mais básicos, né? Que é a estrutura do osso e cartilagem. E aí, para organizar essas estruturas uma sobre a outra, e tentar manter esse alinhamento e diminuir essa incongruência, a natureza me criou aí um grande número de estruturas acessórias para tentar organizar o joelho. Então, nós percebemos aqui, nós temos influência das estruturas musculares, aqui a gente já viu a patela, aqui a cartilagem articular que a gente viu. Isso aqui é o básico, mas se a gente olhar com mais detalhes, nós temos uma estrutura que aumenta muito a área de contato, que lembra muito o labrum lá no quadril, lembra muito o labrum lá no ombro, que são os meniscos que vão ajustar essa articulação do joelho, dando para ele mais uma transição mais maleável entre as duas estruturas ósseas, dando para ele mais congruência, dando para ele mais a área de contato, ajustando ele para fazer com que o húmero se mantenha sempre dentro do seu eixo de rotação. E, claro, amortecendo também essa articulação e ajudando muito na vascularização e no aumento da hidratação dessa articulação. Também para ajustar o movimento, como lá no quadril, a gente entendeu que os ligamentos do quadril eles serviam para aumentar a coaptação, já aqui no joelho, os ligamentos são cordões fibrosos, eles vão ajustar e direcionar o movimento do joelho. Então, eles vão limitar as amplitudes de movimento do joelho, vão limitar deslizamentos, que nós vamos falar numa outra aula, vão limitar e vão tentar organizar rolamentos. Então, a gente vai falar muito nas próximas aulas sobre os ligamentos cruzados. Aqui o ligamento cruzado anterior, porque ele sai da tíbia para o fêmur. O ligamento cruzado posterior sai posterior da tíbia para o fêmur. E os ligamentos colaterais, que aqui eu botei 2, mas é um para cada lado, tá? Nós temos um ligamento colateral lateral e um ligamento colateral medial. E, claro, tudo envolto por uma cápsula articular. E a gente vai perceber que existem bursas aqui também, como a gente está vendo, nesses pontinhos verdes. E uma gordurinha aqui que é muito importante, esse conhecimento, que é a gordura de Hoffa. Para falar um pouquinho sobre o fêmur distal, nós falamos lá do quadril, do acetábulo e da extremidade proximal do fêmur. Agora nós vamos falar da extremidade proximal da tíbia e da extremidade distal do fêmur. Então, a gente vai aprofundando nas estruturas.
Então, a extremidade distal do fêmur é formada basicamente, as estruturas mais importantes, olhando de uma forma mais grosseira, os côndilos. Notem que os côndilos são arredondados, eles vão manter contato direto com os côndilos da tíbia para poder fazer esse rolamento e deslizamento sobre essas estruturas. Então, eles são ricos em cartilagens. A gente observa também que existe um espaço entre os dois côndilos, que aqui nós estamos vendo uma vista posterior, que ele é mais torcido mesmo. No curso presencial eu vou levar o esqueleto, vou mostrar isso com mais detalhes. Então a gente percebe aqui que existe uma fenda entre os dois, que é a fossa intercondilar, onde vai passar os ligamentos cruzados. E nesse outro aqui, nessa vista anterior, a gente consegue notar aqui a tróclea patelar, né, ou femoral, onde a gente tem uma superfície de contato com a patela também muito rica em cartilagem. A patela vai deslizar aqui nessa tróclea. Então, isso é importante, porque qualquer alteração morfológica aqui vai gerar uma alteração no movimento da patela e isso pode gerar dor. E também os epicôndrios, medial e lateral. Esses epicôndrios são pontos de origem para os pontos de ligação para os ligamentos colaterais medial e lateral. Falando ainda do fêmur distal, ele é de fácil palpação. Então, nessa palpação aqui, você vai encontrar uma linha aqui, que é a linha articular. Essa linha articular, você vai achar os côndilos. Isso a gente mostra como fazer a palpação na prática também. Então, os côndilos são essas linhas vermelhas que eu coloquei para vocês aqui, que é aquela parte que nós vimos aqui atrás, que é essa parte mais arredondada. Então, os côndilos, eles são de fácil palpação. Os epicôndrios, nós também mostramos na imagem, no slide anterior, as inserções dos ligamentos colaterais, são essas extremidades também de fácil palpação. E da tíbia proximal, os pontos mais importantes das estruturas ósseas, claro, são os platôs, o platô tibial ou côndilos tibiais. A gente observa aqui que a tíbia ela é mais plana, muito mais plana do que o acetábulo é para o fêmur. A gente percebeu que o fêmur distal ele é bem arredondado. Então, aqui nós temos pouquíssima congruência. Isso vai necessitar aqui de uma estrutura que aumente essa congruência. Então, você já percebeu que nós vamos ter meniscos aqui para ajustar. Nós temos aqui as eminências, né? As eminências medial e lateral da tíbia. Essas eminências são pontos de inserções para os ligamentos. Lembra que eu falei que lá na fossa intertubercular nós temos, vai cruzar os ligamentos cruzados? Aqui é o ponto de inserção desses ligamentos cruzados. Bom, nós temos uma estrutura muito importante, que é a tuberosidade anterior da tíbia, que é o ponto de inserção dos 4 músculos do quadríceps, pois os 4 músculos do quadríceps convergem para um tendão, onde se mergulha a patela, e esse ligamento da patela, que nós chamamos de tendão patelar, vai se prender aqui, por isso essa tuberosidade tão aparente. Não podemos deixar de notar também a fíbula. Aí você deve estar perguntando para mim assim, puxa, mas peraí, você falou que são só 3 articulações, fêmuro-patelar e fêmuro-tibial, não é? Mas nós temos aqui a articulação entre a tíbia e a fíbula, que não pertence à articulação do joelho, embora a cabeça da fíbula é origem, é inserção para músculos e ligamentos. Nós veremos isso mais à frente. Então, a gente não pode deixar de observar essa articulação. Principalmente porque, quando falarmos sobre problemas no pé e tornozelo, principalmente tornozelo, alterações nessa estrutura vão influenciar no tornozelo. Ainda falando do fêmur distal, como eu falei para vocês, nós temos um côndilo bem raso da tíbia. Desculpa, como falando, aqui está errada a informação, tá? É tíbia proximal, então depois eu vou corrigir isso para vocês. Esse título aqui em cima é tíbia proximal, ok? Bom, então aqui nós temos a margem da articulação da tíbia e aqui a linha articular,
que eu mencionei para vocês, que é a linha articular. É esse contato entre os côndilos do fêmur e os platôs ou côndilos da tíbia. Aqui, a tuberosidade da tíbia, como eu mencionei para vocês, o tendão patelar, que alguns chamam de ligamento patelar, também de fácil palpação. Então, Osgood Schlatter é um problema que acontece principalmente porque quando eu exerço muita tração na musculatura dos extensores, isso aqui é um mecanismo extensor. Então, nós temos o que é o mecanismo extensor? É o tendão patelar, a patela e todos os músculos do quadríceps que fazem a extensão. Então, quando eu tenho muita tração nos músculos do quadríceps, eu tenho muita força na patela e muita tração na inserção da tuberosidade anterior da tíbia. O que acontece com o adolescente? O adolescente ainda não tem estrutura óssea corretamente formada, mas está num pico de atividade muito grande. Então, essa estrutura óssea imatura, ou aqui como mostra aqui ainda, com uma boa fase de crescimento, ela acaba se rompendo. Isso gera muita dor e inchaço e aumento da região. Então, aí o que precisa fazer repouso, precisa fazer um tratamento adequado para diminuir essa dor anterior da tíbia. Outro problema muito comum entre os dois côndilos é a osteoartrite do joelho, que conversaremos e trabalharemos bastante no curso presencial. Quando eu tenho um desgaste da cartilagem articular, a gente também vai falar sobre isso, começa a ter esse contato das estruturas ósseas do osso subcondral, e aí eu tenho um desgaste desse osso subcondral, ok? Sabendo que na cartilagem eu não tenho inervação e tenho pouca vascularização. Então, toda alteração aqui, que pode ser fisiológica, pode ser por idade, pode ser patológica, e também pode ser por excessos ou alterações biomecânicas, eu vou ter um desgaste da cartilagem, e esse desgaste, por ter dificuldade de vascularização, vai ser irreparável. Essa falta de reparo vai ainda intensificando a osteoartrose. A gente vai tentar aí trabalhar para diminuir a dor na região, conseguir aumentar a amplitude de movimento e tornar essa articulação mais funcional. Bom, ainda falando um pouquinho da fíbula proximal, aqui mostrando a fíbula, que é esta haste que faz a ligação entre a parte mais proximal da tíbia e tem uma presença muito forte na articulação do tornozelo. Ela proximalmente, como eu já mostrei para vocês, ela se liga à tíbia e principalmente faz essa ligação, ponto de ligação do ligamento colateral-lateral e do músculo bíceps femoral, tanto cabeça longa como cabeça curta. Então, claro, ela não está diretamente relacionada ao joelho, mas ela tem aí, indiretamente, ela tem uma influência grande nessa estrutura, por ser uma inserção muscular e também ligamentar. Bom, outra estrutura muito importante, vai ser muito abordada no nosso curso presencial, é a patela. Então, a gente observa, a patela é de fácil palpação, você, com a perna estendida, você consegue ver muito melhor a patela do que com a perna flexionada, pois o mecanismo extensor está frouxo, aí você consegue manipulá-la com facilidade. A patela é um osso sesamoide que está mergulhado dentro do tendão do quadríceps e que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, que tem uma função fundamental em toda a biomecânica do joelho. Então, ela vai ligar aqui as estruturas do quadríceps, todos esses tendões, eles vão convergir para cá, e ela vai fazer aqui uma boa ponte, ou uma boa alavanca aqui, para tracionar a tíbia durante os movimentos. Bom, a articulação femoropatelar é uma articulação formada pela patela, pela região posterior da patela e os côndilos femorais. Então, a gente consegue observar aqui nessa imagem que ela tem uma relação com os côndilos. Dependendo do posicionamento do fêmur, ela tem uma localização. Então, aqui a gente consegue notar que, no caso, se ela não estiver dentro dessa tróclea aqui, que é entre os côndilos, da tróclea da patela, tróclea do fêmur, ela vai chocar com as extremidades
e pode sim esse contato direto aumentar ou problema biomecânico, desgastar essa cartilagem, que é a cartilagem mais espessa do corpo humano. Ela tem aproximadamente 5 centímetros. Bom, a patela aqui mostrando uma vista posterior, uma vista anterior. A gente nota que ela tem facetas mediais e facetas laterais. Aqui essa imagem do Donald Lima mostra claramente o posicionamento da patela. Essa região mais escura é onde nós temos as inserções do tendão do quadríceps, onde fica pouca área de fora. A parte superior da patela, onde eu tenho a inserção do quadríceps, do reto femoral, eu tenho aqui a base. O ápice é essa ponta de baixo aqui. E quando eu coloco a patela virada, eu vejo a parte posterior. Aí eu consigo observar a faceta medial, que vai se posicionar com a faceta medial do côndilo femoral, e a faceta lateral, que vai se relacionar com a faceta lateral do côndilo femoral, ou da tróclea femoral. Bom, então aqui eu consigo ver o que a gente chamou aqui de tróclea, mas você vai entender que isso aqui é uma valeta, que ela tem uma pequena diferença. Você vai notar que essa valeta lateral aqui, ela é um pouquinho maior, que é para tentar manter a patela dentro dessa canalheta aqui. Então, a gente consegue observar que essa faceta lateral, ela é sim maior, muito mais íngreme, para tentar conter aqui. Isso é uma barreira mecânica, isso é importante. Algumas pessoas que nascem com uma morfologia alterada, com essa tróclea mais rasa, vai com certeza ter uma tendência a luxações da patela. Aqui para vocês entenderem como a patela desliza sobre a tróclea. Bom, mais uma vez para a gente dar uma olhada. Isso. Olha como é importante que a patela exerça esse movimento de forma adequada. Só para a gente dar mais uma olhada. Aqui ele está fazendo uma flexão do joelho. Então, notem de novo. Nós estamos na extensão e estamos fazendo a flexão. O que a gente nota nesse vídeo aqui? A gente percebe nesse vídeo que quando está em extensão, a patela está mais na parte proximal do fêmur, e quando ele está em flexão, ele está na parte mais distal do fêmur. Bom, então aqui nós percebemos que uma estrutura óssea da patela, ela perde aí mais de 50% da ação do quadríceps, pois a patela tem uma importante força de braço de momento, ela ajuda muito na alavanca. A gente nota que sem a patela, a estrutura do quadríceps teria um X de distância. Já com a patela, esse X de distância ele aumenta muito, esse braço de momento. Então, eu consigo perceber que com o braço de momento maior, eu consigo gerar muito mais força de tração na tíbia. Então, o quadríceps sofre muito menos para trazer a tíbia nos momentos, ou também resistir à flexão do fêmur em cadeia fechada. Aqui só para a gente observar o movimento da patela num outro plano. Mas eu primeiro quero mostrar aqui os deslocamentos. Então, se você for observar, como eu mostrei naquela imagem, no último vídeo, então aqui eu tenho o fêmur e a tíbia, o joelho em extensão. Esse ligamento aqui ele é praticamente inextensível, então ele é inelástico, você não vai mudar aqui, não vai alongar. Então, aonde você exerce, quando você exerce flexão, a patela fica basicamente no seu mesmo ponto. Então, quem vai girar aqui é o fêmur, ou a tíbia em si, né? Então, você percebe que aqui nós temos um ponto de contato. Aqui exerce um contato entre a cartilagem da patela e a cartilagem do côndilo. Bom, aqui é só para você visualizar a distância entre esses dois pontos. Por quê? Porque quando eu fizer a flexão do fêmur, não é? Quando eu fizer a flexão do joelho, ou seja, se eu girar ou em cadeia aberta ou em cadeia fechada, eu vou ter um contato diferente da patela. Nota que agora a patela está muito mais próxima do ponto azul de contato
e agora o ponto vermelho já não tem mais contato. Então, em extensão, os exercícios próxima extensão vão gerar um contato, os exercícios em flexão vão gerar outro tipo de contato. Isso é importante por quê? Porque se o teu cliente tem um problema de desgaste da cartilagem ou uma dor femoropatelar, uma síndrome da dor femoropatelar, você vai entender ou vai conseguir prescrever exercícios adequados para ele para fortalecer o quadríceps. Você também vai aprender nas próximas aulas que o quadríceps é o músculo mais importante dessa articulação. A gente vai visualizar agora sim o movimento da patela e do fêmur, da articulação fêmuro-patelar. Então, nota que a patela permanece no seu ponto e o fêmur desliza por ela. Nota que ela precisa estar dentro da tróclea corretamente para evitar os excessos. Lembrando mais uma vez, carga não desaparece. Carga, ela só muda de local. A gente tem que evitar de colocar nessa articulação mais carga do que ela pode suportar. E aí tem estratégias para isso. Bom, então a dor femoropatelar que a gente consegue observar que dependendo dos ângulos de movimento, nós temos vários contatos diferentes da patela. Por exemplo, aqui a patela está em contato quando você tem 120 graus, aqui a 0 graus. Então, a 0 graus não tem nem contato com a cartilagem, então não vai incomodar tanto assim. Mas já a 30 graus, eu já percebo que já começa a entrar os contatos. Aqui é a região da patela mesmo, olhando a patela numa vista posterior. A gente consegue entender agora qual é a região de maior contato. Isso é legal por quê? Porque eu consigo saber, dependendo de onde está mais lesado ou mais corroída a cartilagem, ou mais dolorido, eu sei qual o ângulo que eu posso trabalhar, ou sei qual o ângulo é mais lesivo. Então, aqui só para vocês observarem que quanto mais os ângulos da patela e que regiões da patela são tensionadas ou são comprimidas de forma diferente. Aqui a 15 graus e aqui a 45 graus. Bom, então qual é o resumo que eu posso apresentar para vocês? O resumo é a articulação tíbio-femoral, a articulação do joelho, ela é formada pelo contato dos côndilos, tanto femorais como tibiais. Esse contato também, uma outra articulação que faz parte da articulação do joelho, é a articulação patelar, importantíssima para trações do quadríceps. Resumo básico, a gente consegue ver bem aqui e ver também que a área de contato da tíbia, onde o côndilo tibial é muito estreito em relação a toda a área do fêmur. Então, isso vai ser importante a gente compreender isso para a próxima aula, já dando aqui, antecipando algumas informações. Aqui a relação dos côndilos do fêmur com os côndilos da tíbia, as eminências intercondylares e a relação da patela com o fêmur e a proximidade da tíbia. Aqui a tuberosidade anterior da tíbia. Resumindo ainda, aqui mostrando os côndilos, a sua tróclea, aqui a sua fossa intercondilar, onde passam os meniscos, onde passam os ligamentos cruzados, e aqui o formato dos côndilos bem arredondados. Aqui os platôs tibiais, também aqui onde vai se inserir os meniscos. Aqui a articulação da tíbia. Bom, a tíbia também apresenta, conectada com a fibra, a gente vai ver mais sobre esse assunto nas explicações pé e tornozelo, sobre essa membrana interóssea, mas aqui só para mostrar a relação da tíbia e seus côndilos. Lembrando que esses côndilos da tíbia, eles são bem rasos e são diferentes. Então, meniscos vão ter que ser diferentes aqui. Por exemplo, o côndilo medial, ele é muito maior do que o côndilo lateral. Por isso, e aí a gente vai observar aqui também, que o côndilo lateral do fêmur também é diferente do côndilo medial. Bom, vão estar envolvidas. Aqui não está apresentando um corte bem
bem no meio, para falar um pouquinho sobre as estruturas passivas, porque a gente falou muito das estruturas ósseas, essas estruturas de conexão. A gente precisa agora falar de como os ossos se organizam uma estrutura com a outra. Então, isso me diz que eu preciso de elementos que vão aumentar essa congruência. Um elemento muito importante, como eu já citei para vocês anteriormente, são os ligamentos cruzados. São cruzados porque eles se cruzam entre si dentro da... Tem alguém entrando? Não, né? Isso. Eles se cruzam entre si dentro do sulco intercondilar, ou aqui uma vista mais anatômica, para a gente perceber o ligamento cruzado anterior aqui saindo da tíbia, indo em direção ao côndilo lateral do fêmur, e aqui atrás o côndilo posterior. A gente vai ter uma abordagem mais profunda sobre isso no treinamento presencial. Aqui para vocês observarem como se conectam os ligamentos cruzados. Aqui o ligamento cruzado posterior sai da tíbia para o fêmur, da parte posterior da tíbia, e o ligamento cruzado anterior ele sai da parte anterior da tíbia. Aqui mostrando as relações. Bom, qual a verdadeira função dos ligamentos, desses ligamentos cruzados? A principal função do ligamento cruzado anterior é evitar que a tíbia se desloque para frente. Ele é o principal contentor desse deslocamento. Então, imagina, a gente já viu ali que o platô tibial é muito estreito, o côndilo é muito grande, então tem que rolar muito e deslizar muito. Se não houver um ligamento aí para limitar esse deslizamento, ele vai cair sem dúvida nenhuma. Então, ele evita que a tíbia se anteriorize. Ou a tíbia se anteriorize em relação ao fêmur, ou o fêmur se posteriorize, ou seja, gerando aí uma anteriorização da tíbia de qualquer forma, ok? Já o ligamento cruzado posterior, ele faz o contrário. Evita com que a tíbia faça a posteriorização excessiva. Então, vai haver um deslocamento. Por quê? Porque quando se eu fizer uma flexão, o que vai acontecer? Se eu fizer uma flexão excessiva e não tiver os ligamentos, o fêmur pode até cair. Claro que tem outras estruturas ali que vão segurar. Mas para você memorizar, ligamento cruzado posterior evita o deslocamento posterior, ligamento cruzado anterior evita o deslocamento da tíbia anterior. Embora os dois trabalhem também para conter as rotações, os mais influentes nas rotações é o ligamento cruzado anterior. Bom, aqui uma imagem para a gente perceber esses dois ligamentos em ação. Ok? Aqui você está vendo a flexão como tensiona o ligamento cruzado posterior e afrouxa o anterior. Quando vai para a extensão, olha como vai tensionando o anterior e afrouxando o posterior, evitando o deslocamento anterior e posterior, mas mantendo um pequeno deslocamento dentro do platô tibial. Aqui só para mostrar os braços de movimento, para vocês verem como eles atuam para conter o fêmur ou a tíbia dentro do seu eixo de rotação. São indispensáveis para o bom movimento. Bom, os ligamentos colaterais, eles ajustam ou eles impedem os movimentos em valgo. Então, a proteção lateral. Então, aqui nós temos o ligamento colateral lateral, que pode ser lesionado num movimento em varo. Já o ligamento lateral medial, ele pode ser lesionado, sim, num movimento em valgo. E esse movimento em valgo, devido a gente vai explicar mais para frente, as rotações podem levar aí à ruptura do ligamento lateral e também do ligamento cruzado anterior. E a gente vai entender no curso especial que existe uma tríade maldita, que dependendo da posição do joelho, rompe o ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado lateral e o menisco medial. Bom, aqui uma vista de perfil do ligamento colateral lateral, a sua inserção no epicôndilo lateral e na cabeça da fíbula, como a gente já falou lá atrás. E aqui uma vista de perfil do ligamento colateral medial, onde ele se insere do epicôndilo medial até o côndilo medial da tíbia. Bom, a gente já comentei com vocês que esse trauma em valgo pode romper o ligamento colateral medial. Esses ligamentos, ou todos os ligamentos, esses ligamentos ficam muito tensos. O posterior também fica tenso em extensão. Então, quando eu estou em extensão, eu estou com esses ligamentos tensos. Isso me ajuda por quê?
porque eu preciso, em vários momentos do meu dia, eu preciso ficar em pé com o joelho hiperestendido ou com o joelho em extensão. Então, para que eu não fique sobrecarregando a minha musculatura, eu entro numa posição de congruência, onde os ligamentos exercem essa tração. Por isso que quando eu estou com a perna estendida, eu não consigo fazer a rotação do joelho, pois além de toda a congruência, eu tenho a ação dos ligamentos impedindo essa rotação, porque estão todos tensos nesse momento. Aqui só mostrando as forças em valgo, que pode gerar a ruptura do ligamento medial, e as forças em varo, que podem gerar a ruptura do ligamento lateral. Aqui para a gente ter uma ideia de como se aciona esses ligamentos. Aqui o ligamento colateral lateral, como ele atua direcionando a articulação. E aqui do ligamento colateral medial. O ligamento colateral lateral é um feixe, um cordão. Já o ligamento colateral medial são dois feixes aqui, com uma ligação muito forte com o menisco. Isso que eu falei para vocês, que quando se rompe o ligamento colateral medial, tem uma grande chance aí de romper também menisco e ligamento cruzado, porque essa relação entre o ligamento colateral e menisco, ela é muito forte. Bom, e os meniscos? Então, os meniscos servem como amortecedores, como a gente já conversou, eles servem para aumentar essa congruência também, servem para tentar melhorar a fluidez, os líquidos dentro, a nutrição de toda a articulação. Eles cobrem, a gente vai perceber aqui que a gente sabe que o côndilo medial ele é maior, então esse espaço do côndilo medial aqui ele é maior, o côndilo lateral ele é mais estreito, a gente vê aqui o côndilo lateral porque tem a fíbula aqui, o côndilo lateral, o menisco lateral ele é mais oval, e o menisco medial, ele é mais em forma de C. Bom, aqui a gente observa melhor mais detalhes dessas estruturas. As estruturas também são presas por ligamentos. Aquelas eminências da tíbia, lembram que prendem o ligamento cruzado anterior e posterior? Elas também prendem os meniscos, só que prendem apenas por essas pontas. Então, os meniscos eles são soltinhos ali para tentar ajustar os movimentos. Soltinhos, entre aspas, né? Eles têm uma certa frouxidão para isso, mas eles têm algumas contenções ligamentares. Uma regra básica dos meniscos é o Citroën. Citroën porque C de menisco medial e mais o O de menisco lateral. Esses meniscos, eles podem, dependendo da tração ou da compressão, mais da compressão, né? Ou seja, o movimento de extensão ou de rotação pode me levar aqui à ruptura dessas estruturas. Bom, então essas rupturas elas podem ser removidas, mas hoje raramente se faz isso, porque tem uma grande área, ele tem um papel muito importante de ajustar a congruência, de aumentar a área de contato. Então hoje tem uma tendência muito maior em preservar essa estrutura. Porém, o menisco ele é uma estrutura, como qualquer fibrocartilagem, ele é uma estrutura de difícil irrigação. Então, a gente sabe que quanto mais próximo da borda, mais nutrido é. Quanto mais próximo para o centro, menos nutrido. O que se chama de área mais escura, área mais vermelha. Isso nos diz que, quando as lesões são mais periféricas, há mais chance de cicatrizar o menisco, porque eles recebem mais vascularização. Quando ela é mais interna, aí se opta por retirar o fragmento, pois as chances de cicatrização são menores. Resumo dessa parte, a gente sabe, aqui rebatendo a patela, só observando como a patela é um osso sesamoide que fica dentro do tendão patelar. Aqui os ligamentos colaterais são importantes nesse ajuste para manter o fêmur dentro do mesmo trilho. Os meniscos dando suporte para esse côndilo. E, claro, aqui o côndilo e os côndilos tibiais e femorais. E o menisco sofrendo a pressão aqui. Aqui fica bem visível o ligamento cruzado anterior. E numa vista posterior, a gente consegue também ver os detalhes dos meniscos e ver a força do ligamento cruzado posterior. Bom, aqui olhando em perfil, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, exercendo função também de alinhamento. E o menisco servindo como amortecedor em todas as funções que nós já conversamos aqui. A patela e os seus tendões. Bom,
E a bursa, quase no final, a bursa e cápsula, a gente precisa mencionar sobre essas estruturas que são muito importantes. Então, a cápsula é uma membrana fibrosa que vai cobrir aqui essa parte mais proximal do fêmur, mais distal do fêmur, e essa parte mais proximal da tíbia, bem um pouquinho acima dos meniscos. Ela é relativamente frouxa para conseguir exercer movimentos, principalmente atrás, desculpa, na frente, porque ela precisa limitar também o joelho, diferente do cotovelo, que é limitado por estruturas ósseas. O joelho não tem uma limitação posterior, então é muito importante a presença da cápsula, que reveste toda essa estrutura. Não vou entrar em detalhes aqui de membrana sinovial, dos líquidos, que a gente vai falar lá numa outra aula. E aqui a presença de bursas dentro do menisco. Por que bursas? São essas estruturas conjuntivas que parecem bolsas, né, com uma quantidade mínima de líquido aqui dentro, que é para tentar manter essas estruturas deslizando uma com as outras, evitando o atrito. Nós temos bursas muito importantes, a suprapatelar, a infrapatelar, a bursa posterior aqui, que é desse recesso que às vezes pode gerar alguns problemas. A gente vai falar bastante disso aqui no curso presencial. Bom, então essa cápsula posterior, ela também é revestida por vários ligamentos, principalmente essa musculatura do poplíteo e os ligamentos poplíteo, arqueado e oblíquo, que vão ajudar nessa limitação posterior, o desligamento posterior do fêmur. Isso mostra que essas estruturas são importantíssimas para a extensão. Como o corpo precisa gastar menos energia para ficar em pé, o joelho, para se manter estendido, ele tem aí uma grande quantidade de estruturas e músculos para tentar conservar essa posição. Bom, aqui dos músculos, é importante lembrar que para segurar essa estrutura tão incongruente e com tanto espaço entre uma outra, só uma grande quantidade de músculos para absorver esse impacto e para ajustar o movimento. Da mesma forma como o quadril, as estruturas do joelho também precisam de uma musculatura bem equilibrada. Porém, diferente do quadril, nós temos um músculo-chefe aqui, que é o quadríceps, que nós veremos na aula dos músculos. Bom, sobre o valgo dinâmico, o último assunto, a gente vai entrar muito sobre o valgo dinâmico, a gente já mencionou sobre o valgo estático, mas o dinâmico de a aterrissagem. Professor, deu uma travada no áudio aí, logo quando tu começou o valgo dinâmico. Tá me ouvindo, professor? Eu vou voltar aqui. Então, para tentar ajustar essa incongruência aqui, nós temos vários músculos aqui. Então, o valgo dinâmico é quando eu penso que uma caminhada é até bem tranquilo, mas pensa no atleta, um cara que tem uma demanda muito grande. Quando eu salto, por exemplo, eu posso ter aí até 20 vezes o meu peso corporal. Quando eu corro, isso aumenta aí 7 a 10 vezes o meu peso corporal. Então, a demanda sobre essas estruturas articulares é muito grande. Então, eu preciso ter uma capacidade muscular para absorver esses impactos muito grande. Então, você observa nessa atleta que a hora que ela aterriza, ela não tem uma musculatura tão forte ou tão adequada para suportar a demanda desse impacto. Então, ela entra aqui num valgo dinâmico. Esse valgo dinâmico, a gente vai discutir bastante sobre ele, ok? Ele pode ser um dos fatores responsável por várias lesões nos membros inferiores. Lesões de ruptura de ligamento cruzado, lesões de ruptura de menisco, lesões de condropatias, da síndrome da femoropatelar, lesões de impacto no quadril, lesões inflamatórias trocantéricas,
do quadril, lesões de tornozelo. A gente vai discutir bastante sobre essa estrutura. Bom, aqui só mostrando com mais detalhe, o Newman gosta muito desse assunto, então eu tirei essa imagem do seu arquivo para mostrar para vocês que é a mesma pessoa aterrissando. Quando ela aterrissa, observem que há uma adução do quadril. Agora você já sabe o que é uma adução do quadril. Então, uma adução do quadril. E também há uma rotação medial do fêmur. Observa só, quando ela aterrissou, o quadril aduziu, ou seja, houve uma queda da pelve, ok? Ela está em cadeia fechada, então houve uma queda da pelve. Isso provavelmente porque essa musculatura aqui não teve capacidade de absorver ou de sustentar a pelve nesse impacto. Houve uma rotação do fêmur, pois quando houve a queda da pelve, o fêmur, quando ele vai para a adução, ele acabou rodando medial sobre o côndilo lateral, e isso fez com que a tíbia rodasse, lateral em relação ao fêmur e medial em relação ao tornozelo. Olha quantas informações a gente tem aqui. Aqui a gente consegue observar bem a estrutura mais destacada. O fêmur está em rotação medial, a tíbia em relação ao fêmur, ela está em rotação lateral, então isso gera desgaste do ligamento cruzado, que é sensível a rotações. Os ligamentos colaterais também são sensíveis às rotações. A gente vai discutir muito sobre essas estruturas. Lembrando que em estruturas passivas eu não tenho muito como atuar, mas em estruturas ativas eu tenho um grande aporte aí de exercícios que podem contribuir para eu recuperar essa condição ou para eu prevenir essas lesões, ok? Bom, pessoal, é isso, ok? Eu acho que eu até passei um pouquinho, né? Nossa, 11h23, era para a gente encerrar 11 horas, ok? Bom, pessoal, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida para acrescentar? Não, tranquilo, Excel. Muito Opa. Legal, muito bom. Gostou? É legal depois vincular essas informações com a prática, com o exercício, vai ser melhor ainda, Boa. né? Mas essa parte teórica, com certeza, é importantíssima para entender depois, né? Isso. Isso. Na verdade, assim, ó, essa aula, ela vai ficar até 30 dias após o curso. Então, observa, desculpa, não sei se as outras aulas é 30 dias. Essa é uma semana após a live, né? Então, vocês vão ter uma semana para absorver isso. Eu não coloquei todas as informações aqui, então vocês vão conseguir absorver esse assunto. Então, vocês vão só anotar pontos mais importantes. Pode mandar para mim por WhatsApp. Ó, Ed, eu estou com dúvida nisso. Isso aqui para mim é muito complicado. O que realmente é importante disso lá para a minha prática? Então, aí você vai ter aí um tempo para absorver isso. Eu vou mandar esse material para vocês em PDF, tá? Tanto essa aula do quadril como a aula de joelho nessa parte. Então, vocês vão receber esse PDF que eu apresentei aqui. Então, vocês vão poder aí fazer algumas anotações. Então, você vai pegar o teu PDF, vai poder assistir a aula novamente, anotar ali, para poder para conseguir dar mais uma pesquisada, para tirar essas dúvidas também. Aí nas próximas eu vou ter as aulas que eu vou mostrar para vocês. Essa aula também, ela vai estar disponível numa aula vídeo. Então você vai conseguir ver de outra forma também, de uma forma também bem tranquila. Então você vai ter dois assuntos, me vendo ao vivo falando e num formato videoaula, que vai ficar aí mais tempo com vocês. Fica 30 dias antes, 30 dias depois do curso. Então, tu tem aí, além do material didático, das apresentações, tu tem essas aulas. E eu vou mandar para vocês também, eu separei aqui, ainda hoje vocês vão estar recebendo isso, eu tenho as bibliografias que eu utilizei para apresentar aqui. Então, eu estou mandando para vocês uns PDFs dos livros mais importantes sobre esse assunto. Aí você entra lá no capítulo e você vai ver tudo que eu falei aqui, você vai conseguir ler com mais detalhes. Para que chegue no dia do curso,
você tenha mais capacidade de absorver as informações. Lembrando também que quando tu assistir a próxima aula, ela responde as dúvidas dessa. Porque tem informações que eu não pude colocar aqui ainda. Porque à medida que as aulas vão passando, vai se tornando cada vez mais compreensível. Porque uma coisa vai se ligando com a outra. Entendeu? Então, por exemplo, nesse momento aqui, eu te passei algumas informações. Na próxima aula, tem várias que vão se linkar com essa. E aí vai fechando um raciocínio. Até que chegue no dia do curso, isso fique mais claro. Aí lá no dia do curso ainda, eu vou resumir esse assunto. Ainda vou resumir mais o assunto ainda. Eu falei para vocês que são 25%. Então, vou resumir mais esse assunto. Só que daí esse resumo do assunto, ele é prático. Para tentar direcioná-los. Eu sei que, num primeiro momento, deixa a gente meio atrapalhado, tá? Mas é uma aula apenas teórica. Ok. Não sei se eu respondi. Sim. Ótimo. Muito bom. Tá? Mas não deixa de me mandar perguntas, dúvidas. Assim, eu sei que está todo mundo nessa correria, mas sobrou um tempinho, material, puxa lá, manda pergunta. Eu queria ver um assunto sobre isso. Não deixe de mandar para mim que eu vou te responder. Tá? Manda pelo WhatsApp. Ou se quiser mandar, pessoal também, mandar sem problema nenhum. Ok. No WhatsApp, membros inferiores ou no particular ali? Pode mandar tanto no grupo, se a dúvida for uma dúvida, ou pode mandar no particular também, porque às vezes tu não quer expor a tua pergunta, que às vezes ela é muito particular, sem problema nenhum, tá? Para mim, cara, tá bem tranquilo. O meu interesse aqui é que tu chegue no dia lá com uma boa base, porque daí aí a gente vai praticar durante 2 dias. Vai ter muita prática, vai ter muito exercício, e de nada vai adiantar se tu chegar lá no dia e tu não entender sobre a lógica do negócio, entendeu? Então, com a lógica na tua cabeça, vai ficar muito mais fácil. Por isso que a gente vai amortecendo isso para vocês, por isso que é um número de aulas, que a gente fez bem picado, para não ficar muita coisa ao mesmo tempo. A gente nem falou tornozelo ainda, tá? Isso. Ok. A próxima aula já tens a data definida, Excel? Isso, eu vou botar no grupo, tá? Para o grupo eleger as melhores datas. Vou lançar algumas possibilidades, tá? E aí eu vou botar no grupo, para o grupo escolher ali, a maioria vai vencer e a gente vai fazer num determinado horário. Eu sei que eu não tenho mais horários sábados, ok? Nem sábado, nem domingo. Porque o próximo sábado eu tenho uma live com a outra turma. Então, eu não tenho mais horários aí. Então, provavelmente, essas 2 lives, elas vão ser, provavelmente vão ser à noite. Normalmente, o pessoal faz ali próximo de 9 horas da noite, o horário do pessoal já está mais tranquilo, tá? Aí é só escolher o dia da semana, a gente faz o horário, e aí a gente organiza aqui como a gente fez agora. Ok? Ok. Ô, professor. Lembrando que essa live, na próxima live, nós vamos falar sobre tornozelo, e vamos acrescentar os músculos. Depois de acrescentar os músculos, nós vamos fazer essa relação com toda a biomecânica. Professor, essa aula vai ficar salva aqui no Zoom? Vai ficar salva, isso. Vai ficar salva uma semana após o curso, tá? Foi isso que a gente combinou, não foi? Desculpa, uma semana após a live. Tá, ela fica aqui no Zoom mesmo? É porque eu não conheço muito bem a plataforma. Isso. Não, aí como vai funcionar isso? Essa aula, a Tarsila vai te mandar um link do YouTube, e esse link, essa aula, ela vai estar não listada, então tu só tem acesso se tu tiver o link. Ela te dá esse link, e aí tu entra no YouTube e tu automaticamente já assiste a aula, tá? Fechou, entendi. E Fechou? os Pode slides perguntar. o professor vai encaminhar pelo WhatsApp, é isso? Isso, os slides pelo WhatsApp, exatamente. Tá? Fechou. As aulas também, as videoaulas também vão estar também num link, vai ser um link onde vai ser mandado uma de cada vez, que é para não sobrecarregar vocês. Vai ser mandado a cada 5 dias, se eu não me engano, é mandado as videoaulas para vocês irem encaixando os assuntos. Tá, fechou.
Obrigado. Valeu. Um abração, tá? Abraço. Mais alguma dúvida? Então, pessoal, obrigado, tá? Foi um prazer em participar com vocês aqui e nos encontramos na próxima.